Tenho muito medo de, tipo, não conseguir, sabe? Decepcionar. Porque foi tanto investimento, tanto sacrifício feito pra que eu conseguisse chegar nesse lugar que, tipo, minha maior insegurança na vida e maior medo é que eu não chegue nesse lugar que tá todo mundo esperando que eu chegue, sabe? Esse é o primeiro episódio do canal e hoje eu tô entrevistando a Vicky, que é uma jovem universitária que nasceu no Nordeste, viveu por muitos anos em São Paulo e hoje mora aqui no Rio de Janeiro. Pensando em mudança, né, nesse sentido, em, tipo, reconfigurar a sua vida, qual você acha que foi, assim, a maior e talvez a mais difícil ou não decisão que você já tomou, assim, na sua vida? Eu acho que foi a de vir pro Rio. Foi a mais difícil. Porque ela foi uma decisão, não foi muito pensada. Então foi, tipo, muito corrido. E isso significava que eu ia sair de casa, né? Ia morar sozinha em outro estado. E eu lembro da noite que minha mãe dormiu comigo na República e no dia seguinte ela foi embora, né? Então foi, tipo, muito estranho pra mim, assim. Porque aí eu percebi que eu tava, tipo, sozinha, que eu teria que tomar minhas decisões sozinhas, se eu tivesse doente, se eu tivesse mal, se eu tivesse com saudade, o máximo que eu poderia fazer era ligar pra casa, mas que eu não ia ter minha família mais presente como eu sempre tive, né? Sim. Como é que você lida com isso hoje em dia, assim? Como são as suas experiências em relação a, tipo, estar sozinha em uma outra cidade e como lidar com essa questão da solidão, por exemplo, que eu sinto que hoje em dia é um tabu muito forte, assim, nesse sentido de que as pessoas não podem se mostrar sozinhas e elas não querem, elas querem, eu preciso ter amigos, eu preciso ter relações, eu preciso estar fazendo coisas. E você sente que isso foi presente em algum momento da sua vida desde que você se mudou pra cá, ou que você mora sozinha? E, tipo, como é que você lida com esses momentos em que você tá sozinha e você precisa falar consigo mesmo, assim? Até em questão de... Eu acho que isso eu comecei a entender quando eu comecei a me preocupar e ver a necessidade da questão da saúde mental, sabe? Porque às vezes, tipo, eu percebia que eu era tão afobada com as coisas, queria fazer tudo ao mesmo tempo, tava em volta sempre de outras pessoas, que eu não tirava um tempo pra mim mesma. E que eu precisava em algum momento descansar, ficar mais tranquila, dar aquela respirada, sabe? Sim. Se você tem uma lembrança muito forte, e qual é essa lembrança muito forte que você tem da sua relação com a sua família quando você era criança, por exemplo, assim? Eu lembro qual que foi também a primeira casa que a gente foi, depois que minha mãe saiu de estar com os meus tios, sabe? A primeira casa que era nossa, que era dela. Que era minha mãe, eu e minha irmã, assim, que era uma casinha de madeira. Eu tenho a recordação de que a primeira foto que a gente tirou, tipo, em Marília foi nessa casa. Tipo, que foi a primeira foto que tá eu, minha mãe e minha irmã juntas, assim. Então eu tenho lembranças muito fortes de cada casa que a gente passava, porque a gente mudou muito, assim. Mas eu via que em cada casa que a gente mudava, tinha um certo crescimento, assim. A gente sempre ia pra uma casa um pouquinho melhor do que a outra. Além da questão de gênero, de raça, uma questão é também a questão de renda, né? A gente não para pra pensar que a questão de renda você também tá em desvantagem das pessoas. E nesse sentido, a primeira lembrança que eu tenho foi, acho que quando eu tava lá pela 4ª série, que foi a primeira vez que minha mãe não pôde comprar o meu material escolar. Minha mãe não tinha como, porque ela tinha acabado de engravidar, e aí ela perdeu o emprego porque descobriram que ela estava grávida. A gente estava passando por vários apuros, assim, e claro que nesse sentido o material não era prioridade, né? A prioridade era a comida. Eu senti, tipo, muita vergonha também, e eu entendi que, tipo, eu tinha aquela amiga que era muito próxima, mas ela tinha mais dinheiro do que eu e que ela não passava por aquelas coisas. Então foi a primeira vez que eu me senti em desvantagem com questão de dinheiro, assim. Sim. É uma lembrança que eu tenho muito forte na minha mente. Quando você pensa em pobreza, que lembrança te traz, ou o que isso remete a você, ou como te afeta nesse sentido?
É interessante como eu tive visões diferentes, claro, de quando eu passava por essas situações, né? Quando tava com a minha família, mas numa cidade do interior. E quando eu vim pro Rio e tive contato a um outro estado de pobreza, né? Tipo, comecei a ver a desigualdade de outra forma também. Não só com uma forma individual, que era o que eu sofria antes. Eu comecei a ver com uma forma coletiva. Tipo, uma galera tá sofrendo isso, né? Nas periferias, nas favelas do Rio. Eu acho que ser mulher na nossa sociedade é já nascer com um pontapé, assim, muito desigual. Você já nasce sabendo que você vai ter certas oportunidades, que outras vão ser negadas pra você, que algumas coisas vão ser bem mais difíceis do que outras. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra. Então, a questão de ser negra soma-se a ser mulher. E aí eu já nasço numa sociedade com mais desigualdade ainda. Então, conforme essas caixinhas que a sociedade nos coloca vão se juntando, meio que mais desigual a realidade daquelas pessoas ficam, né? Mas pra mim, o lado positivo de ser mulher é ter muita força, porque é isso que eu vejo nas mulheres da minha vida, sabe? Que são mulheres guerreiras, super batalhadoras, que mesmo com essa desvantagem que elas têm desde o começo, elas colocam sua vida no mundo, dá a cara a tapa e luta pra fazer as coisas melhores. Você se lembra de algum momento que você falou, caramba, isso realmente me afeta Sim, eu acho que com relação a ser mulher especificamente, a primeira lembrança que eu tenho, que eu acho que muitas mulheres têm, é a questão de assédio, de abuso. Que é a primeira vez que a gente, sei lá, não se sente segura nos espaços e começa a entender que isso vai ser uma coisa constante na nossa vida, né? Por mais que a gente não queira. Então, eu lembro bem a primeira vez que eu tava passando na rua, que eu era uma criança ainda, e um cara me assediou, assim, porque foi algo bem marcante pra mim. E que, claro que na época eu não entendia muito bem que aquilo tinha a ver com eu ser mulher, que mais mulheres sofriam isso, né, a questão da assédio, mas foi a primeira vez que eu me senti desconfortável na minha própria pele, sabe? Que eu senti que eu não estava segura em algum espaço. Se você é mulher, você tem que tentar 2 vezes mais. Se você é mulher e negra, você tem que tentar 3 vezes mais. Se você é mulher, negra e LGBT, é tipo 4 vezes. Você é sempre tentando ali, sempre tendo que ser forte, nunca podendo se permitir fraquejar, duvidar, tipo, errar em nenhum momento, sabe? Quando você olha pra trás, você lembra dessa Vicky que chegou no Rio assustada e sua mãe dormiu com você e foi embora e você com medo. Quando você lembra dessa Vicky, você olha pra Vicky que tá aqui hoje, quais são as maiores lições, os maiores aprendizados que você, dentro desse tempo todo, assim, você sente que você evoluiu, assim, ou... Eu nunca fui tímida, eu fui silenciada. Que é uma frase muito forte e que eu acho que essa foi a principal diferença que eu senti. Porque eu acho até engraçado, porque quem me conhece hoje, eu sou extrovertida, eu gosto de falar, né? Uhum. As pessoas não lembram como eu era 4 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Eu sempre tive minhas opiniões, mas eu era uma pessoa muito quieta, muito reservada. Porque não porque eu não gostava de falar, mas porque eu sentia que as pessoas não davam importância porque eu falava, que ninguém ia ligar. Então eu acho que essa foi a principal mudança que eu tive, assim, de encontrar minha própria voz e entender que eu podia falar, que eu posso falar e que outras pessoas também passam por essa mesma coisa, né? De sentir que o que elas falam não tem importância, o que elas não sabem o suficiente, que elas têm que aprender bastante para poder falar sobre alguma coisa, quando não é assim, né? A nossa vivência por si só já é algo que a gente deve falar, né? Nossa história é importante. Nossa. Só da gente estar falando da nossa história é um ato, tipo, de autoestima, político, maravilhoso. E eu acho incrível sempre ouvir a história das outras pessoas. Então eu quero mais que as pessoas falem mais Sim. mesmo, né? Que elas não sejam silenciadas, assim, nunca por ninguém. E as pessoas que eu conheci todas fizeram com que eu me sentisse à vontade para me abrir, para conversar e para entender que minha história e o que eu tinha para falar valia a pena ser ouvido, assim.